Meus amigos professores, meus alunos que estiveram comigo nesses dois encontros, chegamos ao encontro já próximo ao Enem. Há uma certa monotonia que é extremamente fundamental para o seu desempenho, porque você vai trabalhar sozinho com o seu texto colocado à sua frente. Se você não se houver habituado a essa concentração, você perderá tempo. Então é preciso estar concentrado antes do Enem, de hoje, desde a primeira aula que nós tivemos, nosso primeiro encontro, concentrado no seu texto, concentrado nos elementos essenciais. Vamos recordar alguns e falar de outros que estão no seu material. Primeiro, eu quero chamar a atenção para o aspecto estético. O aspecto estético visual está no seu material da primeira aula. Problema da letra, problema das margens. Então lembre, a primeira margem é do parágrafo, que você marca com a tampinha da caneta. Na margem direita, tenha grande cuidado, você lerá isso no seu material, mas olhe bem, nem todas as linhas terminarão na mesma posição, porque você está manuscrevendo, você não está no computador que ao toque do justificar, todas as palavras terminam na mesma posição. Então você vai ter o cuidado seguinte, vai escrever até onde couber sílaba e o hífen de lado, não embaixo, muito menos acima, não cortando além a linha e jamais depois da linha. Então, o hífen, o tracinho, deve estar ao lado da letra, da última sílaba, mais ou menos no centro dela. Outro cuidado é o seguinte, entre uma palavra e outra deve caber uma letra sua normal. Deve caber um M, um A, um U, um R. Entre a palavra e pontuação, qualquer sinal de pontuação, não há espaço, não há qualquer margem. Você, quando está digitando, que termina a palavra e vai colocar uma vírgula, naturalmente não tecla um espaço para colocar a vírgula. Ela é digitada imediatamente após a última letra. Então é assim que deve ser na redação. Entre a pontuação e a palavra seguinte, você vai deixar o espaço novamente em que caiba uma letra sua normal. É a respiração da leitura, é a facilitação da legibilidade do texto. Se o seu texto é difícil de ler, o professor pode considerá-lo como incompreensivo e, naturalmente, sua redação será avaliada para baixo, negativamente avaliada. Esse aspecto estético dá a seguinte condição. Você imagine, o professor já no final da tarde corrigiu no visor, a correção do Enem é feita no visor. Não é o texto na frente dele e ele marcando com a caneta. Então requer uma extrema concentração. Ao final da tarde ele já cansado pega uma redação extremamente desorganizada. Você imagina o que é que lhe dá vontade, né? Vontade de descontar. Mas ao final da tarde ele encontra aquela redação com a letra bem bonitinha, toda organizada, o parágrafo bem feito. Talvez até algum erro passe despercebido. Despercebido significa não notado. Não confunda com desapercebido. Desapercebido é distraído. O idoso estava desapercebido quando o jovem chegou desapercebido, distraído. E despercebido significa não notado. Muito bem, a sua folha bem organizada, o professor demonstrará o maior gosto em corrigi-la. Aspectos estéticos do texto. Depois disso, lembre aquele processo que nós já utilizamos no primeiro encontro, no segundo, que você encontra no seu material. E vocês percebam quantas repetições eu tenho feito, para que, na hora de fazer o seu texto, você esteja dirigido para esses elementos de que nós tanto tratamos e repetiremos mais uma vez
a última vez, antes do Enem. Seu professor já está bastante treinado nisso, você já está bastante treinado, você já percebeu como melhorou a sua redação, com todos esses elementos, com a presença do professor, com a ajuda de colegas. Então, no encontro que mantivemos com os professores multiplicadores, na impossibilidade de o professor corrigir todas as redações, o aluno sentado ao lado dele, propusemos que os colegas entre si, aqueles mais capacitados, os que levam mais jeito, dão um toquezinho e ajudam os colegas. Esse processo de estudo, esse processo de desenvolvimento da redação, com a ajuda do professor, com a ajuda dos colegas, naturalmente produzirá os efeitos, se não os melhores, por algumas deficiências que naturalmente ocorreram ao longo de sua vida escolar, eles serão corrigidos parcialmente ou totalmente agora, garantindo o seu sucesso nessa empreitada, nesse desafio. O jovem enfrenta desafios, muitas vezes com menos condições, outras vezes com muitas condições. E vocês testemunham colegas que enfrentam mais dificuldades, sejam financeiras, sejam até de habitação, de alimentação, mas eles vão superando as suas dificuldades. O jovem generoso, corajoso, é aquele que supera as suas dificuldades. Estamos procurando fazer um trabalho que lhe dê as condições para que você desenvolva já as suas habilidades, as suas competências e corrija aquelas falhas que naturalmente vêm prejudicando e que são decisivas ou serão decisivas na hora do exame do Enem. Mantenha o seu material à mão, releia o seu material, releia as suas redações, releia os exercícios, todos os erros possíveis, vamos ser até presunçosos nisso, estarão naqueles exercícios, estarão nos livros que você usa, nas correções que o professor fez com você. Então, a releitura da redação é importantíssima, a releitura dos exercícios, a conversa com os colegas, o debate com o professor, o pedido de sugestão, tudo isso melhorará o seu texto. É preciso que você aproveite, usufrua, e veja que o verbo usufruir, ao contrário do que praticamente todos pensam, é um verbo transitivo direto, é sem a preposição de. Então, os melhores livros de regência colocam, e os melhores autores apresentam o verbo usufruir sem a preposição de. Então, usufrua esses elementos. A escola lhe oferece espaço, a escola lhe oferece biblioteca. O professor inova, o professor é dinâmico, mas essencialmente você. Quem decide a sua vida é você. Se você não quiser, se você não pretender melhorar, de nada adianta. Eu, às vezes, costumo dizer, até alguns pensam que é uma blasfêmia, nem Deus intervirá nisso, se você não quiser. Ele lhe deu arbítrio para isso, para que você possa decidir. E eu espero que você tome a melhor decisão. Vamos, então, rever, no terceiro encontro nosso, aquele processo que agora você já domina, que aplicará no dia sem medo de errar, sem dúvida. Então, primeiro, fazer o plano da redação, não se esqueça disso. Quando você faz o plano, você economiza muito tempo. Você não termina um parágrafo e fica pensando, o que é que eu vou fazer agora, olhando para cima, para os lados, querendo ver de um colega. Não, você já sabe. Eu tenho a minha mão ali, na minha mão, tudo aquilo de que eu preciso. Um tema de que eu sublinharei as palavras-chave ou a palavra-chave, os textos que eu utilizarei também para escolher palavras-chave e a minha memória, que resgatará os conhecimentos adquiridos. Uma relação de uma matéria de história, de geografia, de biologia, de português, de literatura, do filme a que você assistiu, não se esqueça disso, de um livro que você leu. E lembre que o nome do filme e o nome do livro devem ser com as letras iniciais maiúsculas, como o nome próprio. Então, as iniciais maiúsculas são um dos itens da correção,
dos erros mais graves, se você mistura as letras, por exemplo. Anotadas essas palavras-chave do tema, do texto, e anotadas aquelas que você adquiriu ao longo da sua formação, você vai reescrevê-las e então já terá passado por elas 3, 4 vezes, já estará dominando o seu cérebro, que é um computador. Gente, o computador é apenas uma máquina, é um escravo, é um menino de recado. Se você teclar a tecla errada, ele vai obedecer a você. Então é você que comanda isso, sua mente é um computador. Enquanto você realiza esse processo, agora colocando em linha as palavras-chave, ou em coluna, se for possível, você estará determinando para o seu cérebro e ele vai desenvolver isso em um texto organizado. Então, marque o número 1 para a ideia que você pretende colocar na introdução, marque o número 2 em uma palavra-chave, ou 2 ou até 3, que mantenha uma grande relação para um segundo parágrafo. Para o terceiro, a conexão, o termo conector para o terceiro também. Para o quarto parágrafo, um ainda, um acresça-se. Ou em contrapartida, quando houver essa ideia de oposição. Tudo isso é importante. Após isso, comece o primeiro parágrafo colocando o tema obrigatoriamente bem claro no primeiro parágrafo e delimitando. Como você viu naqueles 2 textos, e hoje verá no terceiro texto, em negrito, no primeiro parágrafo, vem uma palavra ou 2, talvez mais de 2, mas minimamente 2 palavras, uma que indica o tema e outra que indica a delimitação do tema. E depois faça o seu processo normal dos outros parágrafos até a intervenção. Para a intervenção é importantíssimo que você mantenha contato, discuta, converse, leia para procurar aquela intervenção que é diferente, que é inovadora, que é execuível, executável, aplicável. Uma intervenção que seja cidadã, que ajude o outro, intervenção solidária. Nem todo tema apresentará uma facilidade muito grande para isso. Mas você, com esse treino, com a sua criatividade, com a ajuda de seus colegas, do professor, com as leituras, você conseguirá isso. E eu tenho um carinho especial por professor, porque foram eles que abriram os caminhos para mim. Até hoje, quando eu vou a Minas, vou a Juiz de Fora visitar meu professor excelente, outro em Belo Horizonte, ou em Recife, aqui em Fortaleza, professores que marcaram minha vida. Eles me deram a chance, a oportunidade, abriram meus olhos para que eu visse. É o que estou tentando devolver a vocês, professores que estão iniciando, alguns com um pouco mais de tempo no magistério, e os jovens, a quem eu dediquei e continuo dedicando 44 anos, nem parece, né? 44 anos de magistério. E ainda hoje eu ainda faço a lista da minha primeira turma em ordem alfabética dos meus tempos de início de magistério e mantenho contato com muitos deles e me encontro com eles todos os anos. A relação professor-aluno é a segunda mais importante da vida. Primeiro, dos pais, a família. Segundo é o professor. Então, considere isso, aproveite isso. Vamos fazer os últimos lembretes, né? Passando para alguns pontos novos e outros já repetidos. Não esqueça os termos conectores. Então veja naquela competência 4, guarde 2 de cada item, do segundo parágrafo, 2 do terceiro, ou simplesmente 1, que sirva em qualquer situação, ou a esse propósito, nessa perspectiva, o também, o ainda, acresça-se, em contrapartida. Então, com esses elementos, o seu texto estará cumprindo a competência 2, porque você fez o plano, não sai do tema, a competência 3, porque você fez o plano, organizou logicamente as suas ideias e não perderá ponto da ordenação lógica, competência 3, da seleção das palavras, das ideias, e organizará a competência 4. Vamos para a argumentação. Então é fundamental, porque se você fizer um texto totalmente dissertativo,
sem argumentações, é evidente que ele não será considerado. Eu tenho visto redações que mantêm um parágrafo ou dois argumentativos e outro não, e a comissão considera avaliado relativamente bem. Desconta aquela parte de não haver a argumentação, mas o resultado não é muito prejudicial. Nas argumentações, não esqueça: conhecimento adquirido, texto que leu, poesia, poema, autor, livro, filme, programa de televisão, revista que você leu, debate a que você assistiu na televisão, um programa cultural, tudo isso, conhecimento adquirido, enriquecerá o seu texto e será por si argumento. Não esqueça isso. Nos outros parágrafos de argumentação, terceiro, quarto, ou segundo, terceiro, ou quarto e o segundo, você usará aquelas expressões próprias de argumentação, do porquê, causal, do pois, explicativo, do se, condicional, nas contraposições, o embora, a partir de, ou uma adversativa, entretanto, porém, ou mas, e eu recomendo que as adversativas não estejam em início de período de parágrafo. A posição elegante das adversativas é a posição de posposição, antecipadas, anteposta uma vírgula e também muitas vezes a vírgula depois, obrigatoriamente antes. De vez em quando, e você poderá encontrar isso no seu material, há um quando que pode justificar, que pode ser argumentação. Quando a escola oferece condições, o aluno assimila as explicações do professor. Então, embora seja uma temporal, naturalmente ela funciona como uma condição. Mas é temporal o quando. A final é mais rara, mas se você pegar o guia do estudante, já pode ver isso na internet, né? O colégio já pode ter colocado lá no seu flanelógrafo uma exposição disso. Então, você encontrará uma redação em que o parágrafo começa com a final. Também é possível. O importante é que seja uma argumentação, seja uma explicação, seja uma justificativa daquilo que você está propondo. Feita essa parte inicial de preparação, de organização, de argumentação, que constitui 80% do valor da prova, gente. Então, dê muita atenção, mantenha o cuidado com isso. Vem a parte, vamos dizer, de gramática tradicional, a língua padrão, que valerá 200 pontos. Mas, naturalmente, uma palavra que você usa em mau sentido, que seria propriamente de gramática, ela vai para a competência 4, não é? Que é a palavra adequada. Então você lembre esses elementos todos, trabalhe concentrado, olhando o seu material. Deixe todos os seus atrativos, naturalmente mais agradáveis, mas menos úteis. O que é mais útil para você é o seu desempenho profissional, a sua perspectiva de futuro. E no milênio, conhecido como milênio, o século do conhecimento, você não pode deixar de manter, de acumular conhecimentos. Vamos então relembrar algumas partes da língua padrão. Então, do primeiro dia do nosso primeiro encontro, destacamos a concordância verbal quando o sujeito está anteposto, é fundamental. Destacamos a frase truncada, cuidado com período, isto é, espaço de ponto a ponto, de um ponto a outro ponto em que você usa verbo só no gerúndio, ou só no infinitivo, ou usa um que. Então, isso faz com que o período fique sem a oração principal. É um período truncado. Tenha cuidado também com a pontuação que separa o sujeito do verbo, ou a pontuação que não tem nenhuma função, que é uma pausa que não existe naquele texto. Lembre que toda pontuação é um sinal de pausa, é a respiração da leitura. E a respiração também do seu corpo, né? Do seu processo de leitura. Cuidado também com aqueles erros mais graves de grafia. Para tanto, olhe, releia aquele mini vocabulário
que você deve ter recebeu com certeza, na primeira aula, o material da primeira aula, nós somos o que pensamos. Eu penso em ser um advogado, penso em ser um médico, eu penso em cuidar de elementos da computação, da informática. Então pense nisso, olhe para frente, olhe para cima e se disponha também a sacrifícios. Não somente o lado alegre, agradável, confortável, não, também o sacrifício para atingir os objetivos. Palavras que você não pode errar, eu repito, adolescente, conscientizar, consciência, com acento ou não, cuidado com a letra. Muitas vezes a sua letra é errada, a letra que tem perna e você não coloca, ou a letra que tem braço como B, o D de dado, tenha cuidado com isso. Então são erros fundamentais. A palavra maiúscula, inicial maiúscula para o nome de livro, para o nome de filme, para o início de parágrafo, que se perceba que realmente é maiúscula. Então, uma letra é maiúscula não é apenas pelo tamanho, é também pelo desenho. Então, você vai unir esses dois elementos, o tamanho e o desenho, a forma da letra. No nosso segundo encontro, vimos na parte de gramática, de novo a concordância, com o sujeito colocado depois do verbo, testemunham-se ações, promovem-se campanhas, o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural, mas houve problemas, não houveram problemas, que problemas aí é objeto direto e não sujeito de haver, que não tem sujeito, é uma oração sem sujeito. Lembramos também a regência. Dê uma olhada lá no seu material, tem uma aula só de regência, tem uma regência com crase. Então, vê qual é o verbo que tem preposição, o que não tem preposição, o verbo que pode ir para a voz passiva e que não pode. Abusar é transitivo indireto, então não pode ir para a passiva. Muitas crianças foram abusadas, não. Abusaram sexualmente de muitas crianças. Como o verbo assistir. Assistir ao debate. Assistir ao debate. Não o debate foi assistido. Não pode ir para a voz passiva também, porque é um verbo transitivo indireto. Então a regência é um assunto importante. Mais importante porque aparece mais é o problema da crase. Olhe, 90% dos casos você resolve rapidamente. Primeiro, a palavra feminina pode ser que haja o acento de crase. Não é feminina, vai embora, não perca tempo, não haverá acento. Se a palavra for feminina, pare. Procure substituir por uma palavra masculina. Um sinônimo é bom, mas um antônimo resolve, qualquer outra palavra masculina resolve. Se você encontrar ao ou aos no masculino, não tenha dúvida, é o acento de crase. Mas tenha cuidado, se o A não vier acompanhado do S e a palavra seguinte estiver com S, significa que o A é apenas preposição. E, evidentemente, não receberá o acento de crase. Então, elemento fundamental, crase fundamental. Outro elemento importante é a separação de sílabas. Além da acentuação e da ortografia, e você encontra na sua apostila, olhe o índice, aprenda a trabalhar com o seu material. Será que essa palavra tem acento? Vai lá, aula 5. Aí procura lá, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, os ditongos, os hiatos, só o acento do i, as palavras que perderam acento. Olhe lá com atenção, mas a dedicação é fundamental, o interesse. Eu espero que a grande maioria aproveite tudo isso, né? Então, no caso da separação de sílabas, você não pode apenas separar onde acabou o espaço. Educar, eu boto ed de um lado e o car do outro, não pode. Porque quando você pronuncia uma palavra, é educar. Então, esse espaçozinho que você dá, quando faz vamos dizer, a soletração da palavra, é que indica a separação de sílabas. E então, cuidado grande com os ditongos no final de linha. Por exemplo, o ditongo ai, que nunca se separa, né? O ditongo por si mesmo não se separa. Só se ais, esse ais nunca pode ser separado. E também esse ditongo ai nunca recebe acento. Só recebe acento aqueles 3 ditongos e agora só no final da palavra. Ei, el e oi.
E até o final deste ano você poderá usar esse acento também dentro da palavra, ou nas palavras paroxítonas também. Mas a partir de 1º de janeiro do próximo ano, esse acento será permitido apenas nas palavras oxítonas. Tenha cuidado com o acento do I também. O I que recebe acento, ele forma um hiato. Então, substituir, hiato. Despedir, não forma hiato, não tem acento. Caju, não forma hiato, não tem acento. Baú, forma hiato, com acento. Então, o final da palavra deve ser feito com, chama-se a translineação, passar de uma linha para a outra. Deve ser feita de acordo com as regras. E você encontra no seu material uma aula sobre isso com a regra bem clara. Você também receberá o gabarito para tirar a sua dúvida, de modo que não será difícil que você atinja os 200 pontos, quer dizer, pode não cometer nenhum erro. E mesmo que você cometa uma pequena falha, já está escrito lá nas instruções do Enem que você pode obter a nota máxima. Então, o final de linha para a translineação deve ser até onde couber sílaba e o hífen ao lado, dentro do espaço, não acima, não abaixo, não de lado, não riscando a linha vertical que delimita a sua folha de redação. É recomendável que você não deixe uma letra sozinha no final da palavra ou no começo da outra. Então, se você deixar o espaçozinho branco no final da palavra, da linha, não vá pensar que vai perder ponto por isso não. A não ser que você deixe o tempo todo esse espaço grande, que cabe ainda a sílaba e o hífen, com a intenção talvez de aumentar o tamanho de sua redação. Então, são elementos essenciais. A sílaba, a acentuação, a grafia das palavras, todos esses elementos farão com que você atinja o resultado esperado. Estamos apostando, o Estado está apostando, os técnicos da Secretaria de Educação estão apostando nisso, os professores estão acreditando. Agora, se você não acreditar nisso, aí vai ter que esperar algum tempo, né, para chegar ao caminho do sucesso. Olhe o seu material, concentre-se. Eu repito muito porque, como vocês vivem uma vida cheia de atrativos, de iPad, de smartphone, né, de internet, o estudo concentrado num papel realmente não é a atividade mais agradável. Mas eu lhes garanto que é a atividade mais útil. E o agradável deve vir depois do útil, né? Então, primeiro aquilo que vai garantir o meu sucesso na vida, que vai me garantir a minha profissionalização, que vai garantir minha vida, meu dinheiro para minhas compras, para a minha satisfação pessoal. Sem isso, naturalmente, você pode até dispor de